Um livro que resume para mim parte das percepções que eu tenho sobre política. Inclusive, uma explicação sobre democracia. Democracia, as pessoas confundem democracia com inclusão social, confundem democracia com o sufrágio universal. O sufrágio, que é o voto, ele só existe, não é para você escolher os melhores, é para você impedir que os piores se eternizem no poder. Essa é a razão do sufrágio. E por isso eu vou tentar trazer esses pontos. E aí, meus cumprimentos a você, meus cumprimentos ao Segré, a todos que nos acompanham, o pessoal da equipe de produção. Eu sempre faço questão de cumprimentar o pessoal da equipe, porque eu já trabalhei com produção. E eu sei como é difícil, como é trabalhoso. E toda a equipe daqui eu vou cumprimentar. E mandar um beijo especialíssimo ao Pavinato. Tá? Eu tenho pelo Pavinato um carinho de irmão. Ele sabe disso. E já discuti, a gente briga, mas eu tenho pelo Pavinato um carinho muito grande. E a prova de que eu tenho por ele tanto carinho é que ele é uma das poucas pessoas que está nas minhas orações diárias. E quando eu oro para ele, o que eu não peço nem fortuna, nem poder. Eu quero que isso venha, a fortuna para ele ter prazer necessário e o poder para que ele possa defender. Mas eu peço uma única coisa, eu peço que ele seja feliz. Então eu quero que ele se restabeleça, e o Pavinato sabe o tanto que eu gosto dele, o tanto que eu amo, e como irmão, um grande beijo para ele. Tá? Então é isso, Pavi. Beijo para você, beijo no seu coração, se recupere, descansa, se recupere, vou tentar dar o meu melhor aqui. Professor Suano, a sua especialidade, evidentemente, é a geopolítica, né? O senhor conhece muito bem, mas escreveu um livro, estou vendo aí à sua frente, pode apresentar, por favor, que trata justamente da Venezuela e do que a levou a essa destruição, não é mesmo? Sim, sim, sim. É interessante. Eu não vou me estender muito em falar, mas a história do livro é interessante. Eu tinha um jornal que foi o principal jornal especificamente de relações internacionais do Brasil, foi o mais importante. Tá? Tanto nós éramos lidos, éramos fontes para concursos públicos, éramos fontes na Câmara dos Deputados, que era o Seiri News. E nós escrevíamos vários artigos diários, eu comandava na época de 30, cheguei a comandar 50 articulistas. E eu era um dos articulistas, né, que eu era o presidente do Conselho Editorial. E lá eu escrevia 2 artigos por semana sobre a Venezuela. Isso começou em 2007. O Seiri News lá eu escrevia muito, e ao longo desse tempo eu acompanhei o que ocorria na construção daquele regime. Então eu acompanhei não apenas a trajetória do Chávez e todas as estratégias que foram adotadas. Ao longo disso, quando chegou no período de 2015, uma pessoa me convidou para falar sobre a Venezuela e falar sobre o chavismo, sobre o bolivarianismo, até falando como isso é uma aberração chamar aquilo de Bolívar, ou referência ao Bolívar. Tá? Aí eu pensei em escrever, mas acabou não dando certo. Chegou em 2017, ali aconteceu a Constituinte. Eu disse, agora eu vou escrever. Mas teve um outro entrave. Quando chegou em 2019, quando teve a ascensão do do Guaidó, quando teve a ascensão do Guaidó em 2019, aí numa tacada de 16 dias eu escrevi o livro. Escrevi porque eu tinha muito material. E era o primeiro de um conjunto de livros. O primeiro é da ascensão do Maduro, morte do Chávez, ascensão do Maduro, até a Constituinte de 2017, para explicar o que era a estratégia chavista, ou melhor, a estratégia, vamos botar bolivariana, porque o Maduro não merece nem ser título de regime ou de período histórico, mas a estratégia daquele regime para acabar com a Assembleia Nacional, que era o poder legislativo que tinha sido tomado pela oposição em 2015, numa eleição que deu majoritariamente membros para a Assembleia Nacional. Ali, criou-se a Constituinte para abafar e extinguir a Assembleia Nacional. Como eles não podiam extinguir, eles abafaram. Como uma primeira ação da Assembleia Nacional Constituinte foi de fazer com que as determinações da Assembleia Nacional Constituinte tivessem validade de lei, se sobrepondo a qualquer decisão da Assembleia Nacional. E quando eu vi aquilo, eu disse, bom, essa é o primeiro momento. Explicar o Maduro até chegar a 2017, mas existe a pretensão, e tem a pretensão, na realidade, de 3 outros livros para falar sobre a Venezuela. Um que vai de 2017 até a ascensão do Guaidó. O outro seria o projeto de reconstrução da Venezuela, porque na época do Guaidó, eu tenho que mandar um grande beijo para Maria Tereza Belandre, que foi a embaixadora do Guaidó aqui no Brasil, para a Gabi Álvares, que era uma das consulesas,
as pessoas preferem falar cônsul, eu falo consuleza, embora não seja o termo adequado, tá? Mas que era uma das consulezas, que ali nós fomos amigos e eu acompanhei e ouvi o projeto, inclusive o planejamento para reerguer a Venezuela ali. Então, o primeiro livro era esse, o segundo, Até Guaidó, o terceiro seria a reconstrução da Venezuela, o quarto seria o que é o chavismo, mostrando da ascensão do Chaves até a sua morte. Então, é um projeto de 4 livros. Acabou ficando neste aqui, mas eu já tenho a metade do segundo escrito, tá? Vou estender depois. O terceiro é uma nova proposta, que vai ter que ser uma nova reconstrução depois do que o Trump faz, é outro livro. E o quarto, eu tenho 350 páginas, que é a coletânea dos artigos que eu escrevi sobre Hugo Chávez e sobre a Venezuela no processo de construção daquilo que ele chamou de socialismo do século XXI. Na realidade, é uma grande balela. Na realidade, o socialismo dele é uma forma de fascismo. O fascismo era socialista, não vamos esquecer disso, tá? E fica numa questão de eu estou organizando isso para ver qual vai ser o desdobramento. Esse livro, para mim, é um dos mais importantes dos 4, se eu conseguir concluir os 4. Por qual razão? Porque ele mostra como um regime autoritário com pretensão ditatorial assumiu a ditadura. E como é um risco muito grande quando você tem um modelo de dominação carismática em que, com a extinção daquele que era o líder carismático, do qual era inimigo mortal, ele entrega o poder para um sucessor que foi escolhido a dedo por ele, para ser o seu sucessor exatamente porque ele era medíocre. Inclusive, na parte 2, esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre a questão da Constituinte, a segunda parte é uma crônica da violência, a terceira parte uma reflexão sobre a ascensão da esquerda na América Latina ao longo da década de 70 até chegar no chavismo. Tá? Mas o primeiro tópico da segunda parte, alavanque os medíocres. Esse é um dos atos para que o regime autoritário se concretize e para que ele desenvolva uma ditadura. Então, para mim, esse é um livro que resume para mim parte das percepções que eu tenho sobre política. Inclusive, uma explicação sobre democracia. Democracia, as pessoas confundem democracia com inclusão social, confundem democracia com o sufrágio universal. O sufrágio, que é o voto, ele só existe, não é para você escolher os melhores, é para você impedir que os piores se eternizem no poder. Essa é a razão do sufrágio. Você escolhe, ok, mas você fica ali, se o regime for democrático, preocupado para excluir os piores. E democracia é poder do povo. O povo nunca governou, não governa e jamais governará, da minha perspectiva, enquanto nós tivermos esse tipo de humanidade. Mas ele tem como ter o poder. E o poder se consolida pela capacidade que o povo tem de controlar os seus governantes. Essa é a razão pela qual hoje o Brasil não tem mais democracia. Porque você não tem como controlar os governantes quando você tem um STF que se sobrepõe a tudo e a todos e diz que quem determina as ações e não pode ser, em qualquer hipótese, subjugado é o próprio STF e os seus apaniguados ou os seus associados, não dando ao povo qualquer tentativa ou possibilidade de retirá-los. Isso está muito bem configurado naquilo que Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, falou quando ele quis retirar do povo, inclusive, a possibilidade constitucional de solicitar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, entregando a PGR, que é um dos membros do governo. Ora, se o poder do povo significa controlar os seus governantes, não tem uma forma de controlar o STF. E tem mais um detalhe, governo não é executivo. Governo é o executivo, o legislativo e o judiciário. Ao executivo, que por licença poética a gente chama de governo, ele cabe um papel específico, que muitas vezes é o papel mais importante. Mas o judiciário também é governo, em especial a sua Corte Suprema. Razão pela qual nós temos que ter capacidade e condições de controlá-los. Morre a democracia quando o nosso Supremo diz: nós não temos como ser questionados, não pode nos ofender, não pode nos vaiar na rua, não pode, em hipótese alguma, nos retirar daqui. Porque quem vai retirar só pode ser o PGR, não era isso que o Gilmar Mendes queria? Ora, mas o PGR também é governo, controla, porque ele é membro. O CFM agora está aprovado, né? Quer dizer, não há nenhuma outra alternativa a não ser através dele, né? Isso foi feito por eles. É uma trajetória que muda em determinados pontos, mas são trajetórias similares. Até, eu não vou estender muito, porque para a gente poder conversar, mas é interessante essa capa que tem aqui do livro. Eu vou até mostrar aqui, ó, a capa do livro. Ela é bem curiosa, que acabou vencendo essa ideia de capa. Muito tá? perfeito.
Essa ideia de capa que tem o Maduro em vermelho, por quê? Porque eu estava denunciando o sanguinário que ele era. E a quantidade de mortes que teve, estimulada pela milícia bolivariana, em alguns meses ocorreram que as milícias passavam nas ruas e metralhavam os opositores em manifestações. Teve um mês que chegou a quase 300 mortos, e parte desses mortos vítimas do que a milícia bolivariana fazia. E na Venezuela eles têm 5 forças armadas: o Exército, a Marinha, a Força Aérea, tem a Guarda Nacional, que trabalha como força armada também, e tem a milícia, que é a mais numerosa, que é, na realidade, uma força armada do regime. O Hugo Chávez tentou criar uma 6ª força armada, voltada para os guardiões da Revolução, porque ele criou um cargo chamado Guardião da Revolução, que eram os indivíduos que ficavam ocupando cargos dentro dos escritórios administrativos do Estado, algo muito similar ao que a União Soviética fez com os não é secretário do povo, eu me esqueci qual é o termo que ele usava na União Soviética, comissário do povo, que eram os comissários do povo, e os comissários do povo muitas vezes eles ficavam infiltrados dentro das instituições com a função de verificar se a doutrina estava sendo executada. Em síntese, era o X9 dentro do administrativo, e o Hugo Chávez queria transformar isso numa instituição, poder do Estado, e desenvolver isso como uma força armada, porque queria dar armas para eles e dar um segmento da economia para eles controlar. Mas veja, isso é o que foi feito nessa... Aí, voltando, é o sanguinário. No ombro dele tem um passarinho. Esse passarinho que fala do Chaves para ele? Esse passarinho é que uma vez ele fez um discurso... Aquele Chaves hilário, né? Uma vez ele fez o discurso dizendo assim, que Hugo Chávez chegava como passarinho, pousava no ombro dele e dizia o que tinha que ser feito. Então Hugo Chávez vinha em espírito, ele estava sendo ungido pelo espírito do Chávez. Todo ditador é meio messiânico, né? A capa cinza, mas a capa cinza revela a realidade da sociedade e tem um disco voador aqui. Esse disco voador... Trouxe ele da Colômbia. Não, é a coisa, cara. Isso é uma das coisas mais ridículas. Eu tenho gravado esse discurso do Chávez. Ele fez um discurso na televisão e perguntaram para ele se ele acreditava, ele acreditava em vida extraterrestre, se tinha corrido vida, se tinha existido vida em Marte. O Chávez falou o seguinte: sim, eu acredito que teve vida em Marte. No entanto, a sociedade se desenvolveu e chegou apenas ao ponto do capitalismo e o imperialismo tomou conta da sociedade marciana, razão pela qual Marte perdeu a vida, porque o imperialismo destruiu todos os seres vivos em Marte. Ele fez esse discurso. E na época... Então foi nos Estados Unidos. Imperialismo para ele está diretamente ligado aos Estados Unidos. Na época eu escrevi um artigo que foi muito engraçado, teve uma certa repercussão, que eu disse assim: o Hugo Chávez desenvolveu neste momento a revolução interplanetária. Parece que ele está copiando o J. Posadas, que foi um cara que na década de 60 era um trotskista que perguntava se ele acreditava em disco voador. E o J. Posadas deu a seguinte resposta: se existem discos voadores, e eu acredito, os discos voadores devem vir à Terra para auxiliar no processo revolucionário, por uma única razão. Para chegar a ter disco voador, significa que a sociedade avançou tecnológica e sobreviveu a todos os erros do capitalismo. Logo, eles são socialistas e os discos voadores estão vindo aqui para ajudar na revolução proletária. Aí o pessoal brincava, ele desenvolveu a revolução interplanetária. Foi o que eu falei ali, falando, o Maduro está copiando o Posadas, desculpa, o Chávez está copiando o Posadas, e está criando a luta de classe intergaláctica. Não é possível. E fez um certo sucesso, porque esse disco voador mostra a que ponto eles chegam para justificar uma doutrina estúpida, os absurdos, as narrativas e a falta de solidez em conhecimento de economia, de sociedade e de política. Tudo para eles é apenas narrativa, busca pelo poder e usar o poder para escravizar o povo. Perfeito, professor. Eu vou colocar você na conversa, Segredo, não vou te deixar de lado, não. Imagina, é um privilégio ouvir, aprenda. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria só, nós temos um bloco de perguntas dos nossos colegas aqui do Metrópolis, sim, mas eu notei, o Alemão também notou que... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.